paz, meu querido, que o Senhor esteja contigo, que você esteja com o Senhor, meditando todos os dias na Palavra de Deus, porque toda a Palavra é inspirada e útil. Meus queridos, nós estamos aqui agora no capítulo 34 de Gênesis e nós vamos meditar num capítulo triste, num acontecimento forte que poderia acontecer e acontece até hoje nas famílias de muitas pessoas, situações dramáticas de se aguentar, mas a vida é feita de situações difíceis, a vida de todos nós, e nós vamos aqui meditar agora. Queridos, nós temos aqui a história de Diná, uma das filhas de Lia, e Diná sai a ver as filhas da terra. Nesse caminho, Diná encontra-se com Siquém, com esse povo Siquém, e diz aqui: viu a Siquém, filho do Aveu Amor, que era príncipe daquela terra. Então, príncipe daquela terra vê Diná, abusa da Diná, estupra, leva-a para a sua casa. Ele a toma, possui e ele a humilha. Mas logo depois ele fica muito apaixonado por Diná, extremamente apaixonado por ela, e quer se casar com ela, e fala para o seu pai para que ele possa conversar com a família de Diná, com o pai da Diná, para que ele possa se casar. E o pai de Siquém leva essa proposta e diz para ele que eles têm muita terra, que eles podem dividir. Na verdade, ele leva uma proposta de união das duas famílias e de união das duas terras e de negociação. Na verdade, através desse casamento, a proposta é fazer uma união total das duas famílias, e o pai de Siquém começa ali a apresentar as vantagens, porque ele tem muitas terras, porque ele tem muitas possibilidades, e através dessa proposta ele fala: define o preço do dote que nós pagaremos, até muito se for. Ou seja, eles estavam dispostos a pagar muito bem. Ou seja, abusou, estuprou, humilhou e agora queria pagar um preço, queria dar uma de bonzinho, E nós vamos desenrolar da história aqui na hora que o pai de Jacó, o pai de Diná, Israel, agora Israel ou Jacó, ora a Bíblia chama de Jacó, ora de Israel, mas sabemos que é Israel. Jacó recebe ali aquela notícia e ele fica muito triste. E ele não comunica imediatamente aos seus irmãos, porque seus irmãos estão trabalhando na fazenda, estão trabalhando, e só depois, quando eles voltam, é que é contado para eles o que aconteceu, e eles ficam muito irados, com muita raiva, com muita revolta. Eles ficam realmente consternados e revoltados. Então, alguns dias se passam e vem essa proposta, é colocado para eles essa proposta, e eles tomam uma iniciativa de ir e negociar, queridos, e eles pretendem mentir, Pretendem mentir. Deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo. Deixa eu ver aqui. Versículo 13. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã de Diná, responderam com dolo a Siquém e seu pai Amor, e lhe disseram, com dolo, ou seja, com culpa, ou seja, com falsidade, traçando uma armadilha,
e eles falam que não podem se unir àquela família a não ser através da circuncisão. Eles usam a circuncisão para mentir, eles usam a palavra de Deus, usam um acordo, uma aliança que Deus fez para mentir. E eles falam assim: vocês têm que se circuncidar, todos vocês. E aí Siquém e o seu pai vão, convencem a cidade, convencem os homens, falam: nós faremos muitos negócios, nós teremos novas oportunidades, eles são ricos, e todos os homens daquela cidade também concordam, porque também Siquém e seu pai eram muito respeitados, a aderir essa proposta de circuncisão. E no terceiro dia da circuncisão, dois irmãos de Diná, né? Levi, deixa eu ver aqui: tais palavras sangraram, não tardou o jovem de fazer, nos cobitarem somente. Simeão e Levi adentram aquela cidade e mata todos os homens. Eles matam todos os homens, eles saqueiam as casas, e aí vem os irmãos todos, os 10, saqueiam as casas, eles levam as mulheres e crianças consigo. Então, no decurso, eles retornam para casa, e Jacó aqui no versículo 30, então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra nós, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta? Querido, eu queria refletir dentro dessa situação algumas questões, tá? Logo no início, quando nós olhamos, Diná, ela vai ver as filhas da terra, ela vai passear, ela vai se colocar em perigo. Eu não quero aqui destacar uma culpa unilateral, ou seja, uma culpa em absoluto apenas da Diná, mas que uma parte da responsabilidade ela tem. Porque quantas vezes Abraão, Isaac, Jacó fez advertências em relação aos filhos da terra? Isaac não ficou contente porque Esaú se casou com 2 filhas dessa terra. Havia orientações claras para que não houvesse mistura. Jacó não se misturava com aqueles povos daquela redondeza, Isaac não se misturava, Abraão não se misturou, negociava, comprava, mas não se misturava. O fato é que ela foi lá, havia maldade lá, havia gente diferente, um comportamento diferente, e Diná, como jovem, queria conhecer, foi espiar aquelas. Isso é uma advertência tanto para os pais de hoje quanto para as meninas de hoje, que às vezes vão para determinados lugares que não deveriam ir. E quantas meninas nós vemos em reportagens, nós vemos em situações que vão para determinados lugares, vão para determinadas festas, voltam pela madrugada e são assassinadas. Não tem aqui, talvez, o privilégio que Diná teve. Privilégio que eu digo, teve aqui um sofrimento um pouco menor do que o da Diná, de ser apenas estuprada e de ser mantida à vida. Muitas meninas, infelizmente, não voltam para casa, não retornam, porque são mortas,
É muito simples você constatar isso. Entra na internet e veja reportagens pelo Brasil todo afora. Sempre tem um assassinato de meninas. Suas mães falam que eram meninas boas, meninas quietas, pacatas, mas que decidiram naquela noite sair para uma festa, ir e ver um grupo de pessoas. Então nós vemos aqui também, queridos, essa reação dos irmãos da Diná, uma reação completamente reprovável, uma reação completamente... A tribo de Levi e Simeão vai ficar marcada por essa história, por esses dois homens que tomaram a atitude de chegar lá e matar todo mundo. Isso foi terrível, terrível. Quando se passa por crise desse tipo, desse tamanho, desse calibre, o que se deve fazer é parar, é meditar, é orar, é pedir a Deus uma solução pacífica, uma solução legal, uma solução de acordo com os trâmites que devem ser naquele momento em que não havia lei, Estado, em que não havia tribunais, mas que haviam vários povos. E eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus poderia trazer uma forma, e creio que Jacó estava buscando essa forma de tratar esse problema. Não podemos justificar, por motivo de problema nenhum, nós sairmos da graça de Deus, nós sairmos daquilo que Deus quer para nós, para fazer justiça com as próprias mãos e para sair fazendo pilhagem, matando tanta gente inocente que não tinha nada a ver com a história, e trazendo mulheres, crianças e roubando tudo. O coração desses se revelou muito mal, extremamente. E Jacó temeu por sua casa, Jacó temeu por sua vida. Esse capítulo aqui em especial, um capítulo, uma parte da vida dolorosa de Jacó, terrível para Jacó, porque ele teve uma filha desonrada, ele teve filhos que agiram terrivelmente com esse triste episódio, e ele temeu pela segurança também da sua família, mediante uma reação dos povos ali naquela localidade. Então, capítulo 35 nós vamos estar meditando, mas Jacó emerge no capítulo 35 dentro de uma ordem divina para partir para Betel, e mais espiritual, mas concentrado em Deus. Todos esses acontecimentos tristes na vida de Jacó fizeram se aproximar mais de Deus, apesar de todas as dificuldades. É isso que deve acontecer. Não importa o que aconteça, não importa o acontecimento que vier, tudo que acontecer deve nos aproximar mais do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Que você possa, querido, apesar das tragédias, apesar das dificuldades na sua vida, aumentar cada dia mais o seu relacionamento com o Senhor. Amém.